Olá, queridos. Boa noite. Estamos aqui para mais um IPC Talk, mais um episódio de IPC Talk aqui da Igreja Presbiteriana da cidade. E hoje nós daremos continuidade à abordagem de temas relevantes, tendo como base as Escrituras. E eu quero, desde já, começar apresentando aqui, né? Eu, Stephen, né, me apresentando como membro da Igreja Presbiteriana da cidade e também abrindo espaço para que os meus pastores que estão aqui presentes, que serão os responsáveis por, juntamente comigo aqui, trabalhar o tema de hoje e que eles se apresentem aqui. Pastor Alain, pastor Vanderlei, fiquem à vontade. Muito bom, gente. A graça e a paz. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus, participando desse encontro, nesse momento bacana de a gente bater papo, aqui descontraída, mas essa descontração tem como objetivo trazer assuntos relevantes que venham impactar a nossa vida, a nossa espiritualidade, como o Stephen colocou aqui, baseado nas Escrituras, porque ela que nos norteia, né, na nossa conduta. E é um prazer estar com vocês aqui e com você, Stephen. Está aí com a gente aí estreando. Obrigado. Seja bem-vindo entre a gente aí. Obrigado, meu pastor. De igual forma, eu compartilho da alegria de receber o Stephen aqui hoje. Amém. O Stephen é um pregador do Evangelho, ele é membro da igreja, mas é um pregador do Evangelho já experiente, experimentado. E hoje ele se soma a essa mesa para a gente poder expor o texto bíblico. Na semana passada já tivemos aqui a presença do presbítero Daniel e hoje do nosso querido Stephen. É isso. Professor da nossa Escola Bíblica Dominical. É importante ressaltar aí. E é bom reforçar que o presbítero Daniel esteve conosco trabalhando um dos temas que nós já abordamos, né? Você que ter acesso aí à nossa página aí no YouTube, vocês vão ver que nós já temos um caminho aí andado de temas que estão sendo abordados com base na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, tá, pessoal? Então, nós temos aí em torno aí de 15 temas, né, de 15 abordagens, tendo como base as Escrituras, e aí essas abordagens, nessas abordagens nós temos feito um estudo expositivo, não é isso? Exato. Da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, os temas são oportunos, né? Não é só não é um estudo expositivo engessado, pelo contrário, é contextualizado, né? Nós temos trabalhado aqui, os nossos pastores têm incessantemente aqui trabalhado, respondido perguntas e trabalhado temas atuais, né? Então, você que está aí chegando agora, fique ciente que nós temos episódios anteriores. Você que é membro nosso, que não tenha conseguido acompanhar, acompanhe os temas anteriores. O tema anterior, inclusive, foi casamento, né? Então, foi trabalhado casamento, divórcio, celibato, outros temas importantes que estão aí atualmente sendo debatidos até mesmo nas redes sociais. Então, nada melhor do que você ouvir os seus pastores, né? E você que está chegando agora, você pode dar um like aí, curtir, compartilhar com mais pessoas, para que as pessoas tenham acesso ao IPC Talk e possam ser esclarecidas na palavra de Deus. Então, antes de a gente trabalhar o texto bíblico, né, e começar nossa conversa, né, eu quero fazer uma oração. Amém. E a partir daí a gente começa. Amém, irmãos? Beleza. Amém? Então, você que está aí na sua casa, curve a sua cabeça e participe desse momento de oração conosco. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse IPC Talk. Nós estamos aqui com o intuito de dialogarmos, tendo como base a sua palavra, e por isso pedimos para que o teu Espírito possa nos direcionar. Que possamos não somente nos entender aqui nessa mesa, mas possamos trazer esclarecimento para os nossos irmãos que estão acompanhando as nossas falas e o nosso diálogo aqui nesse momento de mesa. Muito obrigado. É o que eu te peço no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade a uma série que podemos dizer, de perguntas e respostas que o apóstolo Paulo vai fazer à igreja de Corinto, não é isso?
E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, não é isso? 8. É o capítulo 8, é isso mesmo, o capítulo 8 está aqui, está aberto aqui, né? Perdão, capítulo 8, capítulo 7 foi tratando sobre perguntas relacionadas ao casamento, o capítulo 8 é um capítulo bem interessante porque nós vamos trabalhar com base nas perguntas e respostas, ou respostas às perguntas dos cristãos de Corinto com relação às carnes sacrificadas aos ídolos, né? E aí o tema, a partir desse texto do capítulo 8, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 13, é a liberdade limitada pelo amor. Então, esse vai ser o tema que nós vamos basear esse texto bíblico do capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler, capítulo 8, versículo 1 a 13. E o tema que nós vamos trabalhar é liberdade limitada pelo amor. Então, diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas a nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, meus pastores, nós vemos aqui Paulo falando sobre essa questão das carnes sacrificadas a ídolos, da comida sacrificada aos ídolos. E, como eu falei anteriormente, pessoal, nós estamos num contexto de respostas às perguntas que os irmãos faziam ao apóstolo Paulo, né? E é um contexto, inclusive, das cartas, né? Essas dúvidas, né? Nós tínhamos ali não cristãos que se convertiam ao evangelho, ou judeus que se convertiam ao evangelho, que vinham com suas tradições, seus costumes, a sua cultura secular, né? E tinham as suas dúvidas. E aí eu queria começar, antes de mais nada, para a gente poder contextualizar esse capítulo 8, nessa sessão de resposta e pergunta, fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente para os senhores enquanto pastores. Tá? E a pergunta é, o fato de estarmos diante de uma sessão paulina de perguntas e respostas responsabiliza os líderes de não fugirem das questões éticas e morais debatidas ou questionadas pelo homem pós-moderno? O pastor, ele deve estar embasado nas escrituras para responder sobre tudo relacionado às questões éticas e morais do homem nessa pós-modernidade? Acho que o sobretudo, talvez nos falte, num determinado momento, o conhecimento e o domínio de toda a ciência, de toda a compreensão dos demais, de todo e qualquer assunto. Mas acho que é uma exigência que se impõe a nós, ministros do Evangelho, que tenhamos o mínimo de clareza possível para instruir nossa comunidade de fé.
O apóstolo Paulo recebeu informações da família de Cloé, ele recebeu informações de irmãos individuais que direcionaram esses questionamentos ao apóstolo Paulo. Ele sabe a partir de Timóteo e ele pretende, já que é uma carta, responder a esses questionamentos. Então, Paulo tem uma preocupação que também é a nossa hoje. A gente não tem como ministro do Evangelho de nos fecharmos numa bolha e deixarmos de tratar das questões que estão tão assim em voga no nosso tempo. A gente não pode falar e se preocupar em ficar discutindo sobre a dupla natureza de Cristo, enquanto não é este o problema que assola a igreja hoje. Perfeito. Então a igreja precisa ter, os ministros precisam ter essa sensibilidade. Porque nós vamos ver já no versículo 1, né? Paulo já começando ele falando, olha, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Então, se esse é o tema em debate, então é sobre isso que nós vamos falar, né? Então é sobre isso. Se esse é o grande questionamento, é o que está né, nos trending topics do Twitter, né? Então, e se isso de certa forma compromete a saúde espiritual da igreja, se está causando certa divisão na igreja, então é sobre isso que nós devemos tratar. Inclusive, eu até lembro de quando eu cheguei aqui na igreja, foi uma época que o reverendo Vanderlei estava trazendo uma série de exposições em Lamentações. E eu lembro que em uma das exposições o reverendo falou que ele foi direcionado pelo Senhor a tratar de Lamentações por conta de um cenário em que a nossa igreja sofreu muito, que foi a pandemia. Então, eu acredito, eu penso que o líder ele tem que ter esse não só o discernimento, mas essa sensibilidade para entender não somente o cenário à sua volta, mas ter uma orientação com base na palavra de Deus para poder responder aos questionamentos que o homem faz e até mesmo irmãos dentro da própria igreja que têm dificuldade de compreender algumas coisas que vêm, né, reverendo Alain? Assim, resposta para tudo, talvez nós não vamos ter, né? Agora, como o pastor Vanderlei colocou, e você, Steven, também colocou aqui para a gente, existem algumas demandas que são muito claras, são demandas que estão muito presentes no nosso dia a dia e que, de fato, elas vão nos afetar. Existem algumas coisas que estão nos trend topics, né? Não do Twitter, mas que é um Twitter antigo, agora do X, que são coisas secundárias, banais, que, na verdade, não vão ter relevância nenhuma. No entanto, existem outras ocasiões que vão nos afetar, que vão tocar a gente e que vão, de alguma forma, mexer com a nossa espiritualidade, a nossa forma de lidar com a nossa realidade. O que é o que acontece nessa carta, ou pelo menos nesse episódio aqui que a gente vai tratar nesse assunto, né? O apóstolo Paulo vai gastar aí o capítulo 8 até o capítulo 10 meio que tocando nesse assunto de como o crente deve se relacionar com essas questões de comida, coisas típicas daquele período, que de alguma forma também nos envolve hoje. Mesmo se passando aí cerca de 20 séculos depois, são questões que também estão presentes no nosso dia a dia. E como nós cristãos devemos lidar com comida sacrificada ou algo que de alguma forma está envolvendo outras religiões, outros costumes que podem de alguma forma afetar a nossa espiritualidade. Então, nós pastores, como você colocou, Stephen, precisamos sim equipar a igreja, dar discernimento à igreja, claro, baseado na palavra de Deus, o que a Bíblia nos apresenta de argumento ou de princípios que deve ser adotado diante de alguma circunstância ou de alguma coisa que nos toca. Essa parte que a gente vai tratar nessa tarde, ou nessa noite, aliás, havia-se um problema naquele período de que era comum os coríntios ter tipos de refeições dedicadas a certas divindades, né, tratadas naquele período. Não era só pelos coríntios, não. Havia naquela região ali, até por outras cidades, outras metrópoles, que eles tinham esse costume de prepararem refeições para dedicarem cultos a certos tipos de divindade.
E provavelmente alguns cristãos dentro daquela igreja participaram disso antes de se converterem. E que agora estão lidando ou percebendo alguns membros da sua própria comunidade, membros da igreja, se envolvendo novamente com esse tipo de ritualidade. E aí há essa divergência. Olha, nós fazíamos isso anteriormente. Era muito comum a gente participar desse tipo de banquete dedicado a essas divindades. No entanto, agora a gente está numa outra vertente, ou numa outra forma de interpretar a realidade. E aí houve esse embate que a gente vai tratar na noite de hoje. Lembrando aí, pessoal, é que você pode curte a página, compartilha o conteúdo, ok? E você que está aí, você pode mandar a sua pergunta ou fazer seu comentário, a sua contribuição aí no chat que nós temos aí e participar conosco desse momento aqui de mesa, de diálogo sobre a fé cristã e contextualizando, né, com temas atuais como o de hoje, em que nós vamos falar sobre as festas, né? Porque no contexto atual temos as festas, né? As festas, as comidas, né? E é interessante porque caiu justamente num período em que nós temos uma festa bem interessante, interessante assim, para nós debatermos essa questão na nossa cultura brasileira, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, né, dando continuidade aqui ao texto, é interessante nós observarmos, reverendo Vanderlei, pastor Vanderlei, que o Paulo, ele vai, né, a gente tem esse tema da liberdade, né, da liberdade limitada pelo amor. E é interessante como ele vai começar vai começar trabalhando a questão do saber, da consciência, né, e aí ele vai passar pelo não saber, ele vai começar a saber, aí ele vai falar sobre a soberba do saber, depois ele vai falar sobre o não saber, e aí ele vai, numa primeira parte, né, que eu acho que é do versículo 1 até o versículo 4, falar sobre o conhecimento de Deus, né, do amor e do conhecimento de Deus. Né? E aí a gente percebe aqui que Paulo tem o cuidado de mostrar como a sabedoria ou o conhecimento das coisas ele pode comprometer as nossas concepções acerca até mesmo das nossas ações na vida comunitária. A gente, quando nesse assunto que você toca, é importante de pensar o seguinte: Paulo está lidando com uma comunidade que tem uma arrogância insistente, que a gente já viu em outros episódios, que é essa pretensão do conhecimento, de um conhecimento especial, de uma revelação especial, de que eles têm um conhecimento especial, de que eles receberam uma revelação especial, de que eles são espiritualmente fortes e preparados e que há sim fracos na comunidade, mas que eles não. A comunidade tem essa arrogância desse conhecimento, na qual Paulo já, por vezes, nos episódios anteriores, nós já vimos aqui que Paulo combate isso, porque o tipo de sabedoria que eles alegam ter é uma sabedoria mundana, é uma sabedoria fruto da arrogância e das pretensões que eles têm a respeito de si mesmos. Pretensões que Paulo vai dizer, são pretensões falsas, porque naquilo que eles alegam saber, eles absolutamente nada sabem. E aí você tem aqui logo no início um texto que foi muito mal usado e manipulado por pessoas que não são dadas à dedicação ao estudo teológico, que dizem claramente o seguinte: o saber soberbece, mas o amor edifica. E usam essa repreensão de Paulo a uma comunidade que é arrogante no saber, que tem pretensões para além daquilo que sabe. É nesse contexto que Paulo fala: olha, o conhecimento de vocês para nada serve. O conhecimento arrogante, o conhecimento que não leva em consideração a piedade, o amor, esse conhecimento, ele não tem utilidade dentro da comunidade e não edifica a quem quer que seja. Por que Paulo critica esse conhecimento? Porque é um conhecimento que não leva em conta a piedade. É um conhecimento, eu conheço, eu sei e estou me lixando para aqueles que não usufruem e não estão na mesma posição que eu. Então, Paulo não está criticando
a dedicação de quem quer que seja ao ensino teológico, a uma preocupação em aprofundar as nossas raízes bíblicas, em haver um esmero, uma dedicação e um zelo em relação ao conhecimento. Paulo está criticando o pretenso conhecimento dessa comunidade que não leva em conta os mais fracos. É por isso que o nosso tema é a liberdade limitada pelo amor. Porque eles poderiam, em nome da liberdade, fazer o que quer que seja. Não é pecado comer carne sacrificada aos ídolos. Porque quem são os ídolos? Ele vai dizer que os ídolos não são nada, eles não existem. Então, por que se preocupar com ídolos que não existem? Paulo diz, você se preocupa não é porque eles existem em si mesmo, mas você se preocupa com a consciência do outro, porque você vive em comunidade e deve se preocupar com a comunidade inteira. É interessante que Paulo está aqui argumentando porque parece que existe uma tendência deles da seguinte linha de raciocínio. Olha, se os ídolos nada são, então não faz mal nenhum eu comer dessa refeição. Ponto. Segundo ponto é que eles também imaginam o seguinte, que se para Deus o alimento por si só não é tão interessante, então qual é o problema de eu participar de algo, de comer uma alimentação, se para Deus o alimento por si só não tem tamanha relevância? Então, além do raciocínio é essa, olha, os ídolos nada são, Deus não se importa tanto assim com o alimento, então qual é o problema de Deus estar lá, junto com as pessoas, com meus amigos, participando dessa comida? Em terceiro ponto também, eles entendiam que, uma vez que agora eu sou crente, eu fui batizado, participo também de uma experiência que é a celebração da ceia. Gordon Fee vai afirmar que existia talvez uma ideia de magia, de que a ceia, o batismo, já ser membro de uma igreja, trazia uma certa blindagem espiritual, de forma que participar desses momentos não atingiria a pessoa, nada afetaria a pessoa, né? Então, segue a linha de raciocínio. Os ídolos nada são, o alimento diante de Deus não tem lá tanta relevância, e participamos da ceia, somos membros da igreja, então temos uma blindagem espiritual, então não tem nenhum problema. E por fim, Gordon Fee ainda vai afirmar que eles também não percebiam em Paulo aquela autoridade que o fizesse dele alguém que o impusesse uma proibição ou não, ou uma libertação para poder participar daquele alimento. Então, esses 4 pontos, segundo Gordon Fee, é que talvez trouxesse essas pessoas também uma motivação de participar, de fazer tudo, participar daquele momento ali. Os 2 primeiros pontos, Paulo até concordaria. De fato, os alimentos diante de Deus não têm tanta predominância assim na vida do crente, e a questão dos ídolos, de fato, eles nada são. Porém, vai entrar principalmente naquilo que o pastor Vanderlei argumentou. Nada disso prevalecerá se eu não levar em consideração o meu relacionamento e a vida com o próximo. Então, por mais que os ídolos nada são, por mais que o alimento diante de Deus não é algo tão determinante para a nossa espiritualidade, e entre outros aspectos, se eu não levar em consideração a minha vida e a minha relação com o próximo, que é essa parte determinante do amor, tudo isso cai por terra. Então essa pretensão dos coríntios em colocar o conhecimento acima ou em detrimento da relação que eles tinham com a comunidade também é algo prejudicial, porque esse argumento, essa defesa ao conhecimento trazia ruptura na relação que eles tinham, né? E aí, então, Gordon Fee depois ele vai seguir argumentando que o primeiro ponto que Paulo quer tocar, então, não é na ação em si, é aquilo que motiva a ação. E aquilo que motiva a ação daqueles coríntios é essa pretensão ou orgulho do conhecimento que leva a eles tomarem atitudes que trazem ruptura. Enquanto que Paulo, então, vai argumentar que, ao invés de eu tomar essa ação, ou pelo menos essa motivação... É mais uma batalha de ego, né?
Essa batalha de Que ego, eu exatamente. sei, Eu de sei, que eu conheço. E não há uma preocupação com o outro. Com o outro. Que já viveu essa realidade muito recentemente, né? Imagina aí o caso de judeus convertidos, que tem uma ojeriza e uma absoluta rejeição a qualquer tipo de idolatria. Imagine aí pagãos que participavam daqueles banquetes e daquelas mesas. Então é nesse contexto que Paulo vai dizer, olha, os ídolos não são nada, os alimentos para nada servem, mas você deve levar em conta que quem vem do judaísmo e se converteu ao cristianismo e pertence à igreja, se vê violado, se vê defraudado com outro irmão que participa daquilo. Ele vê na atitude do irmão uma perda de identidade, ele vê um comprometimento espiritual, porque a tradição pela qual ele veio e serviu durante muito tempo, que foi o judaísmo, ou então o próprio paganismo, fala. Quer dizer, o cara veio do paganismo, ele participava daquelas mesas, e aquilo tinha uma implicação extremamente religiosa. Fazia dele pertencente àquele grupo religioso. Porque a ideia de refeições sagradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é a ideia de comunhão com a divindade. Como a ceia do Senhor, como você colocou aqui, a comunhão em refeições sagradas dizem que você está em comunhão com aquela divindade. Então, como eu, que venho do paganismo, volto a essa mesa para ter comunhão com essa divindade que eu rejeitei por declarar a minha lealdade exclusiva a Jesus Cristo. Então, é esse choque de realidade que Paulo está lidando e que ele vai orientar a igreja de Corinto a abster-se disso, ainda que você considere correto, abstenha-se em nome do cuidado com o meu irmão judeu, com o meu irmão do paganismo, porque para eles isso se transforma num peso e numa realidade que o distancie e pode levá-lo até o rompimento com a própria fé. Mas vale uma questão para a gente ressaltar aqui, é que alguns vão argumentar que Paulo está aqui tentando defender um ponto em detrimento do outro. Por exemplo, alguns vão tentar entender esse texto aqui, que Paulo está querendo aqui resolver um embate entre o crente forte e o crente fraco. Na verdade, Paulo primeiro quer corrigir uma linha de raciocínio de ambos, tanto do que se diz forte, tanto daquele que se diz fraco. Porque o forte vai entender que ele pode tudo, em razão do seu suposto conhecimento. E aí, em contrapartida, o fraco, por razão da sua fragilidade de consciência, ele quer impedir que o outro também tenha liberdade. Então, Paulo, na verdade, ele quer corrigir ambas as linhas de raciocínio. Ele quer levar ao conhecimento do amor, para que a sua vida seja pautada não apenas no intelecto, na gnosis, mas que seja pautada também pelo ágape, pelo amor sacrificial ao próximo. Em contrapartida, ele também quer ajudar a corrigir aquele que também quer impedir que o outro tenha liberdade. Por quê? Porque em Cristo nós fomos libertos, em Cristo nós temos uma condição de vida muito mais favorável, muito mais acessível do que nós tínhamos anteriormente. E aí ele quer corrigir esses ambos paralelos para que a gente tenha uma vida pautada não segundo nossas pressuposições, mas de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura nos ajuda a entender. E você quando você fala, Steve, desculpa a interrupção, fica à vontade. Para eu é para vocês falarem mesmo. Assim, complementar o que o irmão... Complementar não, ampliar. Você trouxe logo no início as questões que dizem respeito à nossa realidade. É como se a gente vivesse hoje, a gente vive isso bastante, um grupo de irmãos que dizem, eu em Cristo sou livre para viver dessa forma, me sinto seguro em participar, por exemplo, de uma festa de São João, e não há nenhum problema da minha parte que isso aconteça, diz um certo grupo, e o outro grupo se torna o grupo oposto, que faz vigilância, sabe? Que faz vigilância do comportamento alheio. Paulo está lidando com um grupo que, em nome da liberdade, eu posso tudo.
Eu posso me sentar em qualquer mesa. Eu posso me sentar em qualquer bar. Eu posso participar de qualquer festa. Eu posso fazer qualquer coisa. Porque eu sou livre em Cristo e nada disso me prende. E o outro grupo que o reverendo Alan colocou é o grupo dos vigilantes da vida alheia, que vão querer controlar as postagens, a vida das outras pessoas. Um grupo diz, me lixo para aquilo que o irmão está pensando. E o outro diz, ele não pode fazer isso é contra as regras, isso é contra o cristianismo. E aí Paulo diz para ambos, vocês precisam agir com maturidade. E a maturidade é respeitar a liberdade do outro, naquilo que o outro consegue lidar e naquilo que o outro não consegue lidar. Isso é liberdade limitada pelo amor. Eu, como forte, respeito a liberdade do fraco. E eu, como fraco, não quero impor ao outro que viva como eu, porque eu penso dessa forma. É a liberdade sendo colocada em segundo plano. Numa sociedade como a nossa, que a bandeira mais importante dessa sociedade é a liberdade. E aí Paulo vai dizer, existe um outro elemento mais importante que a liberdade. Para a sociedade que nós vemos, talvez não. Mas para Paulo, sim. O amor é o elemento mais importante dentro da comunidade. E é interessante porque eu ia até colocar mais à frente essa questão das festas, né? Inclusive a festa de São João, porque se a gente for contextualizar, não é uma contextualização necessária, levando em consideração o nosso país como um país multicultural, né? Uma mistura de culturas, né? Uma mistura racial, étnica, muito, muito presente, né? No nosso dia a dia, inclusive. E a gente sabe que a cultura está ligada a um conjunto de crenças, de tradições, né? De costumes. E isso se torna perceptível até na maneira como essas festas, e algumas festas são aplicadas em diferentes regiões do nosso país. E aí esse choque cultural, de fato, uma hora ele chega. Ele chega. E aí a gente vê a importância desse ensinamento de Paulo para mostrar que o evangelho ele quebra com o orgulho de ambas as partes, né? Das culturas, dessas culturas, ou das pessoas que carregam esses conhecimentos, a fim de que elas pesem isso no amor, né? Sem que isso e sem ferir a liberdade um do outro. E aí eu pergunto para o senhor, qual seria o conselho, reverendo Alan e reverendo Vanderlei, nossos pastores, que vocês dariam a uma pessoa acerca, sendo direto, né? A gente já falou sobre isso, está falando, mas sendo mais direto, sendo mais objetivo, conselho que vocês dariam a essas pessoas que ainda têm essas dúvidas com relação a participarem dessas festas, São João, Carnaval e demais festas que nós sabemos que no contexto ali nós temos, de certa forma, um contexto idólatra, né? Relacionado a alguma entidade, algum Deus. Acho que você poderia inverter. O Vanderlei começar e você... Não, tanto faz. Você pode falar, eu posso falar também. Aí você... É porque o tema ele é um tema oportuno, mas é um tema mais curto e dá para nós sermos mais diretos. Né? Vamos pegar aqui o Tim Keller. Sim. Tim Keller ele tem uma síntese fantástica sobre como lidar com a cultura. Tim Keller diz que você deve confrontar a cultura naquilo que de pecaminoso ela possui. E você deve absorver a cultura naquilo que ela é neutra e não traz nenhum tipo de problema para o evangelho. Porque a gente não pode simplesmente, vamos lá, festa de São João, ou seja, qualquer outra festividade que a gente participe ou que a gente contextualize. A contextualização é importante. Sim. Só que a contextualização ela não pode fechar os olhos para o elemento demoníaco que pode existir em determinada cultura. Então, para mim, como membro de uma igreja evangélica no Nordeste, participar de uma festa de São João pode ser um problema, porque no Nordeste, a festa de São João está impregnada do elemento religioso nas festas de São João.
O que não acontece na região sudeste, por exemplo, onde as festividades de São João, de junho, julho, são meramente festas da roça. Tem um elemento da valorização do interior, do homem caipira. Verdade. Tem esse aspecto aqui no Sudeste. Aqui no Sudeste tem esse aspecto. Mas lá no Nordeste talvez fosse um escândalo. O que também aconteceria o oposto. Se o indivíduo nordestino vem para o Rio de Janeiro e é evangélico, quer participar do carnaval, como se não tivesse nenhum problema, porque ele mora dentro de uma outra realidade em que o carnaval não tem o peso que tem idólatra, porque qual é a idolatria do carnaval? É a idolatria do corpo. A grande divindade presente no carnaval é o corpo, é a exposição do corpo. E aí Paulo diria para ambos, façam tudo com prudência, na medida da fé, não sua, mas do outro. Perfeito. E assim, complementando o que o pastor Vanderlei colocou, eu assino embaixo o que o pastor colocou, concordo com ele. E tem uma questão que Paulo está tratando aqui, que a gente poderia perguntar, e quando eu então faço algo que posso estar pecando e levando a outra pessoa a pecar? Eu respondo da seguinte maneira, é quando eu estou fazendo algo em que a consciência, por exemplo, do pastor Vanderlei, ele discorda daquilo, ele pensa o contrário, mas eu o faço o incentivando e levando a cometer aquele ato que ele mesmo se acha errado. E aí ambos estão pecando. Primeiro porque estou incentivando a ele fazer algo que ele acha, que ele pensa que é errado, e segundo ele erra porque ele está participando de algo que a consciência dele diz o contrário. Então, pegando o exemplo dele, por exemplo, da festa junina, que acontece geralmente nesses períodos de junho, julho, às vezes chegando até agosto, se eu sou alguém lá do Nordeste e sei das ligações, né, dessa festa, muito pautado pelo aquilo que eu interpreto da cultura de onde eu vim, do interior, lá do Nordeste, muito ligado às religiões, e venho para cá e vejo o pastor participando disso, eu posso estar pecando em participar de algo que eu tenho consciência que é errado, né? Então, a gente tem que caracterizar desse paradigma que Paulo está apresentando para a gente. Na medida que eu faço algo onde a consciência do próximo entende que aquilo é equivocado e eu faço isso diante dela, incentivando ela a participar daquilo, então estou cometendo pecado e incentivando ela a fazer isso. Tanto que Paulo diz aqui, nos versículos, ele diz o seguinte, olha, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Eu estou lendo aqui na versão NVT, no versículo 9. Aí ele diz no versículo 10, pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimento oferecidos a ídolos? Versículo 11. Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Então, se estou fazendo algo, se estou fazendo algo e acabo incentivando a pessoa que ela considera errado, eu estou pecando contra o Senhor Jesus. Então, esse tem que ser o nosso filtro. Olha, eu entendo que isso aqui não é errado, mas o meu irmão, o Stephen, o pastor Vanderlei, como é que eles interpretam isso? Acho que eles não consideram isso muito certo. Então eu me abstenho de fazer. Não porque acho errado, é porque não quero ferir sua consciência, não quero ferir a consciência do pastor Vanderlei. Então abro mão de fazer aquilo na sua presença, na presença do pastor Vanderlei. E se tiver que fazer isso dentro daquilo do meu privado, ok, isso não vai me ferir, e porque eu estou fazendo de forma privada. Mas na presença daqueles que entendem que é errado, a gente tem que fazer esse filtro, porque a gente vai acabar ferindo e pecando contra o Senhor. A gente já vai começar, né, já pender para o final, né, e antes de nós fazermos as considerações, queria pedir para que você deixasse aí o seu comentário, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário, dar a sua curtida, o like, né? Dá o like, ó. O like, né? Dá o like aí, gente. A sua curtida, compartilhar, tá? Compartilhe
Não somente esse, nós temos lá outros temas, outras abordagens. Já são aqui aproximadamente 4 meses de trabalho intenso de meditação e exposição das escrituras pelo IPC Talk. Então você tem lá temas que duraram mais tempo que esse, que foram mais exaustivos, mas que esclareceram muitas coisas para aqueles que já assistiram. Então você que está chegando agora, dá uma acessada lá. Você pode ouvir no fone de ouvido, né? Você não precisa ficar olhando para minha barba, para a barba do Vanderlei, do pastor Vanderlei, do pastor Alan, do reverendo João, a não barba do Daniel, que o Daniel não tem barba, né? O presbítero Daniel, né? Então você vai ter lá acesso ao nosso conteúdo até aqui, né? São 4 meses de conteúdo. Nós temos hoje no 16º IPC Talk, graças a Deus por isso, e trabalhando esse conteúdo baseado na primeira carta aos Coríntios. E o tema de hoje, como a gente já tem falado, é a liberdade limitada pelo amor. E nós temos aqui trabalhado até aqui essa questão relacionada às festas, às comidas sacrificadas a ídolos e percebido quanto isso é atual. Eu sugiro que a gente faça uma mudança no tema e coloca... Pode um crente comer um bolo típico da festa junina? Pra gente não há nenhum problema, né? Uma cocada, uma cocada. Consciência não nos... Aquela não tapiocazinha gostosa. Não nos afeta em bolinho de nada. milho. Acho que nem lá, né? Eu senti a aquele questão bolinho lá... de senti uma satisfação do reverendo em ter que responder que não precisa, né? Vai comer aquela tapioca. Aquele bolinho de aquele cenoura, bolo. milho cozido. Eu acho Aquele que fubá suado. Aí, ó. Eu acho que nessa questão, lá nas celebrações de São João, está muito mais ligado às celebrações religiosas Certo. que estão envolvidas. E não a festividade em si. Uhum. Muito mais porque essas festividades, algumas delas, estão ligadas a eventos religiosos. Certo. A gente precisa fazer esse filtro. Perfeito. Talvez eu esteja falando uma bobagem, né? O pastor João, que se diz nordestino, mesmo tendo nascido no Rio de Janeiro... Ele tá bem lá agora, hein? Inclusive tá fazendo falta aqui. Verdade. Né? Poderia estar sentado aqui, o Chifre junto, nós 4. Coisa boa. Vai tentar aqui se mostrar um especialista nisso, porque ele diz que é nordestino. Mas Em culinária nordestina. voltemos à nossa realidade aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne. Exatamente. Então, assim, porque esse tema hoje, a gente nem vai conseguir exauri-lo, porque volta esse tema no capítulo 10. Perfeito. Então, se comer carne, comer doce de Corme e Damião, tomar o vinho, participar de uma determinada festa, isso fere ao meu irmão, Paulo diz: nunca mais comerei carne, para que não venha o meu irmão se escandalizar. Na tradução da Bíblia Corrigida, que você leu, diz: se meu irmão tropeça, se o meu irmão vier a tropeçar. Aqui fala de escandalizar, e também tem tropeçar. E se você volta ao ensino de Jesus nos Evangelhos, o ensino de Jesus nos Evangelhos diz que aquele que faz o seu irmão tropeçar, que era melhor que ele pegasse uma corrente, amarrasse no pescoço, ligasse a uma pedra, amarrasse no pescoço e se jogasse dentro do mar. Jesus está dizendo, em outras palavras, o seguinte: era melhor que morresse afogado do que fizesse seu irmão tropeçar. Então, para você ver a gravidade, que parece uma banalidade para alguns, em nome da liberdade, ferir e ofender o irmão, mas para Jesus nos evangelhos levar um irmão ao escândalo, seria melhor que você morresse afogado do que você levar seu irmão ao escândalo. Eu não sei como o pastor Vanderlei interpreta. A minha interpretação desse escândalo não é somente a pessoa ficar assim: o pastor Vanderlei comeu uma tapioca na festa junina do bairro dele. A minha interpretação de escandalizar ou de fazer o irmão tropeçar não é esse escândalo que a pessoa se espanta dessa maneira, mas é alguém fazer aquilo que ela acha errado. Então, por exemplo, o escândalo, na minha interpretação, é
Eu fazer alguma coisa que minha consciência diz que é errado. Aí que eu estou tropeçando. Eu tropecei aí porque eu fiz algo motivado por ver o pastor Vanderlei fazer uma situação em que minha consciência diz o contrário. Não é esse escandalizar de ficar surpreso ou perplexo diante do que eu vi, mas eu fazer algo que eu entendo ser errado. Esse é o tropeço. O irmão que me vê fazer exatamente, e tropeçar por causa disso. Exatamente. Ela tropeça porque está fazendo aquilo que ela acha que é errado. Esse é o tropeço. E tropeçar, Alan, desculpa a intervenção, Sim. Tropeçar diz cair. Sim, exatamente. Então eu estou fazendo meu irmão cair? Eu posso dormir tranquilo com isso? Uhum. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, como o reverendo tocou aqui, relembrou, né? Uma coisa que eu até esqueci de falar é de que nós temos aí uma sequência, né, de abordagem do apóstolo Paulo a partir desse primeiro tema, que tem o amor, né, ali embasando, e depois ele vai falar sobre outras coisas que você vai acompanhar, pode acompanhar, meu querido irmão, nos próximos episódios do IPC Tal, que nós vamos aí fazer uma abordagem, e no capítulo 10 a gente vai passear novamente por esse tema, né, trazendo outras abordagens, com certeza. E eu quero já começar encerrando esse episódio, passando as considerações para os nossos pastores, para que eles façam as suas considerações. E eu queria pedir encarecidamente para que essas considerações elas fossem diretamente, aconselhamentos diretos. Será que pode? Por quê? Eu lembrei de algo que eu presenciei, né, nesse período, nesse tempo que eu tenho de convertido ao Evangelho, de irmãos entrando em grupos de igreja para poder perguntar aos seus pastores se eles poderiam ir em determinadas festas. Uhum. Né? A gente inclusive eu já vi até outros irmãos questionando, mas esse camarada não sabe, né? Precisa do pastor, né? E aí teve um amigo até meu que falou, Steve, mas muitas dessas pessoas procuram isso para que elas, depois de acontecer um problema, elas responsabilizem os pastores por terem permitido e dito que elas fossem. Né? E é uma coisa que eu estou dizendo como membro, ok? Uhum. Como membro, e os senhores como pastores com certeza tenham vivido muito isso. E eu queria porque, de fato, essa questão das festas, principalmente, né, elas levantam muitas discussões. Tanto o carnaval com os blocos carnavalescos, sejam cristãos, né? os blocos carnavalescos evangélicos ou não, como também no período do meio do ano com a festa junina. Né? E não somente isso, no âmbito geral existem confraternizações familiares em que muitos membros se privam de participar das suas confraternizações familiares, porque lá quem está promovendo a confraternização é membro de uma outra religião, segue uma outra prática religiosa, e aí fica aquela visão, não, eu não vou porque é meu parente, mas ele pratica uma outra religião e talvez a comida possa ser, né, oferecida a uma outra entidade e eu não vou para poder participar. E aí, para a gente poder começar a concluir, eu queria deixar as considerações baseadas nesse meu questionamento e pedir para que vocês dessem um conselho, não somente para os nossos irmãos membros da nossa igreja, como pastores, nossos pastores que os senhores são, mas também para aqueles que terão acesso a essa ferramenta de propagação do evangelho que é o IPC Talk. Então, vamos lá. A minha resposta é a mais paulina possível, que está lá nesse capítulo, no versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então a minha recomendação é, se há algum tipo de dúvida, se há algum tipo de sombra, se há algum tipo de constrangimento para a minha comunidade fazer algo, participar de alguma mesa, estar ligado a alguma festividade ou alguma ação que enfraqueça a consciência do meu irmão, que o leve a pecar e que o leve a tropeçar, eu não faço. Se eu quiser fazer porque não vejo nenhum mal, e biblicamente realmente não há nenhum mal, eu faço em privado, já que não há nenhum mal, nenhum pecado nisto. O que é pecado ou não, não serei eu que vou definir, será a Escritura.
a palavra de Deus. Mas, ainda que não seja pecado e isso ofenda o meu irmão, eu não faço. Eu me abstenho porque eu escolho que o meu irmão esteja protegido do que a minha verdade prevaleça. Eu vou fazer aqui agora o outro lado. O pastor Vanderlei meio que se colocou do lado daquele que tem a consciência forte e que entende que ele pode, sim, usar da liberdade para fazer alguns usos. E o pastor Vanderlei deixou a devida consideração aqui para que a pessoa faça isso obedecendo algumas regras que ele colocou aqui. Agora eu vou fazer da linha daquele que se diz, ou pelo menos tem a consciência fraca. Que ele tenha a prudência de que aquilo que ele entende que é errado e ele vê o outro fazendo, que ele tenha a maturidade de não fazer, de não imitá-lo. Perfeito. Olha, minha consciência diz que está em determinado ambiente ou está nessa festa, a festa junina, por exemplo, como a gente citou aqui, para mim é equivocado. Se você entende que isso é errado, que você tenha a maturidade de você não ir, mas não de se meter na vida privada do outro. Que você respeite a liberdade que o outro tenha, porque talvez aquele outro está obedecendo os seus princípios, os princípios que a Bíblia nos apresenta, e que ela não está violando nenhuma lei de Deus. E que então nós respeitemos aquilo, a liberdade do outro. E quando a gente dá esse passo de maturidade, tanto da consciência forte ou da consciência fraca, quem prospera somos todos nós. A igreja prospera nisso. Então, Paulo está exigindo um nível de maturidade de ambos os lados, daquele que se diz da consciência forte, para que ele tenha a maturidade de fazer uso da sua liberdade, respeitando, para que não incentive o outro a cometer algo contra a sua consciência, mas que o que tem a consciência fraca, que ele tenha um nível de maturidade para respeitar o outro a usar sua liberdade, desde que ela não venha motivá-lo a cometer atos contra a sua própria consciência. Então, essa ação, aliás, de ambos os lados, caminharem para a maturidade respeitando um ao outro, pautado pelo amor, ambos prosperam e a igreja toda consiga lidar melhor com as suas questões, principalmente dos tempos atuais. E aí, tendo esse aconselhamento dos senhores, eu quero encerrar considerando um versículo que até mesmo o nosso reverendo Vanderlei leu, no versículo 9 do capítulo 8, aqui na revista corrigida, está escrito da seguinte maneira: mas vede, que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Perfeito. E aí eu encerro dizendo a você, meu irmão, e aos meus pastores aqui na mesa, e deixando uma provocação. Ser culpado de destruir o irmão por quem Cristo morreu é um assunto bem sério. Perfeito. Ser culpado de destruir o irmão por quem Cristo morreu é um assunto muito sério. Então, que você possa refletir em tudo que nós fomos ensinados a partir das Escrituras e concluir com essa provocação nesse IPC Talk, nesse episódio do IPC Talk, que nós já estamos encerrando. Que o Senhor nos abençoe. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, reverendo Vanderlei, pastor Vanderlei, reverendo Alain, pastor Alain. Que Deus abençoe a vida dos senhores. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder estar servindo a nossa igreja, servindo o reino de Deus, através dessa ferramenta de exposição da palavra de Deus. E esse fone me perseguiu hoje, o IPC Talk todo. E que Deus nos abençoe. Lembrando, curte, compartilha, comenta aí no chat e até a próxima. Que Deus te abençoe e nós vamos orar para encerrar? Vamos orar para encerrar? E aí eu queria pedir para que um dos nossos pastores fizesse uma oração para que nós encerrássemos. Posso orar? Vamos orar então. Ó Senhor, obrigado por mais um período que nós batemos um papo com relevância, com aplicações segundo a Tua palavra em nossas vidas. Obrigado. Abençoe Teu povo, ó Deus, para que aquilo que nós compartilhamos aqui, cada um de nós, tanto aqui apresentando, quanto as pessoas que estão participando com a gente no YouTube, coloque isso em suas vidas, ó Deus.
que cresçamos em maturidade, que nós tenhamos essa percepção espiritual de caminharmos em harmonia uns com os outros para a glória do Teu santo nome, e que as nossas decisões sejam levando em consideração aquilo que a Tua palavra nos apresenta, respeitando os princípios, ó Deus, que a Sua palavra nos norteia, ó Deus. Faça isso para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pois bem, pessoal, aguardamos você no próximo IPC Talk. Toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nós temos um encontro marcado com todos vocês. Até a próxima. Deus abençoe, graça e paz.